Observando a comunidade e o grupo aberto, eu vejo que ainda tem muita gente que tem dúvidas e um pouco de dificuldade em animações, keyframes, curva de velocidade no cinema 4D. Hoje vai ser o guia definitivo, você vai aprender de uma vez por todas e não vai precisar ver mais nenhuma videoaula sobre isso. Lembrando que esse conteúdo é um conteúdo do curso Motion 4D, que eu tô trazendo alguns fragmentos aqui para você já colocar na sua cabeça o que você precisa de fato aprender. Caso você tenha mais interesse, é só clicar no primeiro link da descrição e procurar por Motion 4D. Eu já abri a pré-venda, ela vai estar num preço bacana até eu finalizar a produção do curso. E se eu fosse você, não perderia mais tempo. Deixa um like, compartilha esse vídeo com o amigo editor e roda a vinheta. Vamos lá então, galera. Animação é motion, motion é timeline, timeline é curvas, curvas são keyframes e tudo mais, entendeu? Não faz nenhum sentido o que eu falei, mas eu preciso que vocês entendam o seguinte, cara. Vocês têm que fazer animação em tudo que vocês for fazer aqui. Tudo que você vai fazer animação de keyframe. Então, a gente vai passar aqui mais uma vez falando sobre isso, keyframes e curvas, de uma forma que você não vai precisar de ver mais nenhuma aula também. Beleza? Aqui, ó, você pode animar tanto aqui nessa parte de cá, quanto aqui também na aba de Animation. A aba de Animation ela é feita mais para animação, porque a timeline já está maior aqui e tudo mais. Então você pode explorar isso aí. Ó. Por exemplo, vamos criar aqui um cubo. Esse cubo vai ser o que a gente vai fazer animações aqui para a gente entender. Ó, por exemplo, aqui, ó, minha timeline eu coloquei aqui em segundos. Porque na época que eu fazia mais VFX, eu usava mais segundos. Porém, você pode ver que aqui em cima ainda a gente tem os frames. Por exemplo, 30 frames, ó, 30 frames vai dar 1 segundo. Tá vendo? 1 aqui. Ó, 2 segundos, 60 frames. Então a nossa timeline, se eu deixar ela aqui em segundos, eu ainda tenho os frames aqui em cima para me basear. Então eu deixo dessa forma aqui. Tem que vir em Edit Preference para mudar isso aqui. Se não me engano... Viewport, aqui ó. Você pode já escolher. Cadê? Eu não sei. Mas tem um negócio aqui que está escrito frames e eu pus seconds aqui, ó. Units, frames, second, step, blá blá. Beleza? Vamos deixar isso aqui mesmo. Quando eu der um Ctrl D aqui, eu vejo aqui o meu projeto. Ó. Meu projeto é um projeto que tem 30 frames. O tempo máximo é de 3 segundos. E o tempo do projeto que eu estou no momento é o 0, tá vendo ali, ó? O project time, quando eu mudo aqui, ele muda também. Se eu quiser, eu posso mexer tanto por aqui, ó, por exemplo, eu quero uma cena de 10 segundos, eu consigo mexer por aqui, você pode ver que ele mudou aqui, ou então diretamente aqui também, ó, eu quero uma cena de 5 segundos, já vai mudar para cá. Geralmente, a gente trabalha aqui, faz animações em 30, mas eu sempre renderizo em 24, 25 frames, tá? O 25 geralmente é mais pro motion e 24 é mais cinematic, então tem toda essa questão. Então eu já deixo aqui. A gente não vai passar muito por essas outras informações aqui por enquanto não. Ó, quando eu clico aqui no meu cubo, eu abro aqui, vocês já estão cansados de saber, o Basic, coordenadas, objetos, Fong e tal. A gente vai passar nessa parte de coordenadas. Por exemplo, aqui a gente tem posição, escala e rotação. Minha rotação fica em HPB, mas se você quiser mudar para XYZ, você também consegue. Aí fica tudo XYZ. Não tem problema não. Então vamos lá. A gente tem a nossa timeline aqui embaixo, que é a timeline total, menorzinha. E aqui a gente tem a nossa timeline com zoom, né? Aqui a gente tem só 3 segundos. Tem a forma de navegar aqui na timeline. Ó, se você arrastar ela aqui, você não consegue. Mas segurando o botão 1, por exemplo, ó, você vai para um lado e para o outro. O botão 2, você dá o zoom e tira zoom. E o botão 3, o que ele faz mesmo? Que eu esqueci. Bom, ele faz alguma coisa, mas eu acho que como não tem animação aqui agora, eu acho que ele faz zoom para cima e para baixo. Tá, eu acho que vai ser isso mesmo. Mas aí quando a gente tiver mais frames aqui, alguma coisa a gente passa por isso. Então é o seguinte... Se eu quero que meu cubo ele está aqui em 0, eu quero que ele tenha algum movimento em 1 segundo. Eu posso simplesmente vir aqui, apertar a letra R, vamos supor que eu quero fazer uma rotação, né? Aperto a letra R. Posso rotacionar ele aqui, ó, ou por aqui, né? Segurando o Shift, você vai ver que você rotaciona o o Shift. Você rotaciona ele de 5 em 5, ó. Você quer 90 graus. Você pode rotacionar ele também aqui pelas coordenadas, ó, 90 graus. Mas antes disso a gente precisa criar um keyframe. Ó, sobre keyframe, se eu aperto o keyframe aqui, ele vai criar para mim
posição, escala e rotação. Ele está criando todos os keyframes. Você pode olhar até aqui no Dropsheet, que é outra forma de ver. Ele vai criar frame aqui em tudo, ó, tá vendo essa linha? Criou em tudo. Depois a gente vai passar sobre isso, sobre o F-Curves e o Dropsheet, né? O Dropsheet, no caso, é aquelas que a gente mais já conhece, que é o pontinho, né? Como se fosse o keyframe. E o Dropsheet já é as curvas, que a gente vai mexer depois. Então, eu não quero, beleza, eu não quero fazer animação de tudo aqui. Eu quero fazer só uma rotação. Eu realmente preciso criar keyframe para todo lado? Não. Até porque na hora de você fazer as curvas é mais chato. Então vamos supor que eu quero fazer que em 1 segundo ele gire em torno dele. Eu vou criar um keyframe aqui no Y, porque eu vi que é o que gira em torno, né? Venho aqui em 1 segundo, vou pôr aqui 180 graus. Beleza? E quando tiver no 2, eu quero que ele gire aqui. Tá, outra coisa. Eu não criei keyframes aqui do Z. Então eu teria que criar. Se eu quisesse que ele fizesse esse outro movimento daqui, ó, eu venho aqui no Z, crio um keyframe e venho aqui e põe 180 também. Beleza, ó. Então o que eu tenho de animação? Do 0 a 1 ele vai fazer um tipo de animação e depois ele vai fazer outro tipo de animação ali, ó, invertindo, ó, pro outro lado, ó, zoom, zoom, beleza, separado. Aqui, o que acontece? Quando a gente tem aqui essa posição, você pode ver. Aqui não ficou 60 certinho, não, né? Vamos passar. O que pega? O que pega aqui? Quando eu trago os meus keyframes, se eu quiser me movimentar ela nessa direção para cá, por exemplo, eu quero que esse tempo seja maior. Eu quero, na verdade, que ele seja de 2 segundos, esse giro. Eu posso arrastar ele para o lado aqui, que eu consigo, tá vendo? Ó, eu vou ter isso aqui e o outro ainda manter 1 segundo. Ah, não, mas agora eu quero os dois a 2 segundos cada. Então, você consegue arrastar aqui e ver. Você pode ver que ele automaticamente ele já cria para mim, ó, curvas. Ele não cria retilíneo. Quando a gente vai animar alguma coisa no After, geralmente não, todas as vezes ele vai dar dessa forma aqui, ó, tup, tup, secão, tá vendo? Ele vai estar dessa forma. Vou pôr aqui timeline 4 segundos. Ele vai estar secão assim, ó, quando a gente anima no After. Ele aqui já automaticamente já vem como spline, que é ó, tem o acelero e ó, ele começa devagar, dá uma acelerada e depois reduz. E aqui também a mesma coisa. Quando a gente clica aqui em Cubes, no Cube, a gente consegue abrir, ó, a rotação do X e do Y. Vamos supor que eu quero mexer nessa rotação Z, eu quero que ela tenha a mesma duração do outro. Ó. Então eu estou mexendo separadamente no Y e no Z. Aqui no Rotation, nessa linha do Rotation, ele vai mostrar todas que a gente tem. Ó. E aqui do cubo também, aqui vai ser tipo, se eu quiser mexer só aqui, ó, só na do cubo, eu vou mexer tudo. Se eu quiser mexer só no sumário, quer dizer, sumário, que é a primeira, sumário seria todos os keyframes de todos os objetos. Então seria até o tempo, se você quisesse mexer no tempo de tudo junto, se tivesse mais coisa mexendo aqui, eu quero que tudo mexa em 2 segundos, você traz para cá, beleza? O cubo, mesma coisa, então eu vou mexer tudo que tem dentro do cubo aqui, mexendo por esse keyframe. Do rotação, tudo que tem na rotação. Se eu tivesse uma posição aqui, então, eu conseguiria mexer só na rotação e a posição manteria. Então, ó, como eu trouxe os dois aqui, vai interpolar, vai somar os dois movimentos. Os dois tipos de rotação, tá vendo? Vai fazer 2 tipos de rotação. Eu posso também, tipo, trazer mais assim, ó. Um exemplo, eu faço com que o movimento inicie depois de um tempo. Tá, isso aqui acho que é mais tranquilo de vocês entenderem, né? É a mesma coisa que eu fiz com rotação aqui, eu posso fazer com posição. Ó, vou criar uma posição no eixo X, você pode ver que ele já criou um keyframe a mais aqui, e no eixo 2 eu vou mexer por lá, porque se eu mexer nessa setinha aqui, ele vai vir para cima, né? Para eu mexer de lado também, você pode apertar a letra W, que ele desloca o axis pro centro do universo aqui, né? Pro mesmo rumo do coisa. Mas você pode mexer aqui pelo X, por exemplo, e depois voltar ele aqui para o 0. Um exemplo, né? Lógico, criei outro keyframe. Ó, então ele vai fazer esse tipo de animação. Ó. E a posição, agora a gente tem ele separado. Ó. Tem o Position e tem o Rotation. Eu quero mexer só no Rotation. Então eu vou vir aqui, ó, e trazer para cá. Estou mexendo só
na parte do rotation. Ó. Clica aqui em rotation. Eu consigo mexer nele aqui no último keyframe. E tem esse outro keyframe também que é rotation. O position ficou nessa linha vermelha, né? Aqui, ó, position. A gente tem aqui um keyframe aqui, outro keyframe aqui e outro keyframe aqui. Tá vendo? Parece meio confuso, um monte de pontos aqui, mas é só a gente olhar. Ó, posição, a gente tem todos da posição aqui, só que a gente mexe só no X, que é a linha vermelha. Então, se eu quiser diminuir esse movimento, ó, eu quero que ele haja aqui só de 1 para 2 segundos. Então, ó, ele já vai fazer o movimento lá, aqui pelo Dropsheet. Eu sempre acerto por aqui, na verdade nem sempre. Às vezes eu faço separado, faço um movimento, porque eu já tenho a prática e já vou lá nas curvas e mexo. Mas já é legal você fazer por aqui também. Uma técnica muito legal de fazer aqui também, eu vou deletar esse rotation, vou deletar esse posição. Eu vou deixar só essa rotação aqui, ó. E ué, eu deletei, ó, pra você ver, eu deletei o posição, vamos voltar, e ele estava numa posição que não era o centro, o exato, o zero, né? Então ele manteria aquela, se eu deletar aqui, por exemplo, ó, ele vai manter a forma que ele ficou, e não a do zero. Então aqui, ó, tem só um movimento. Se eu quero fazer um movimento de acelero aqui sem mexer em curvas, vamos supor que, ó, eu vou aqui, temos uma cena de 4 segundos. Quando eu falo acelero, é mexer na aceleração, tá? Por exemplo, aqui, ó, em 2 segundos, eu vou criar outro keyframe de rotação, no mesmo lugar aqui, ó, do Y, e vou aproximar ele aqui para 1 segundo. Você pode ver, ó, que o que ele vai fazer? Esse caminho que ele vai ter aqui até 2 segundos, ele vai reduzir ele para 1 segundo. E o resto do caminho que ele tinha, ele vai aumentar. Então, aqui, ó, você pode ver que ele gira bem rápido. Vou trazer até mais aqui para vocês verem, ó, em meio segundo. Ele gira bem rápido e depois ele mantém o resto do movimento por todo ele. Ó. Então, a gente usa muito esse fast slow aqui nos vídeos. Ó. Tá vendo? Ó? Aí você pode criar, eu quero que ele acelere de novo. Daqui, você já pode... você cria outro keyframe, né? No caso, aqui. E vamos supor que você quer que ele dê mais um giro rápido aqui. Então, você vai e põe muito. Ó, um exemplo. Só que eu quero que esse giro seja mais rápido. Eu jogo mais para cá. Então a gente tem essa animação. Entendeu? Seria uma possível troca de câmera nesse momento aqui. Ó. Então a gente mexeu na velocidade sem mexer nas curvas. Quando a gente vir aqui no Dropsheet agora, a gente clica aqui em Rotation, você pode ver aqui, ó, com o scroll do mouse eu tiro o zoom. O 3, na verdade, acho que não faz nada. Eu me confundi. O 2, ó, você para cima... Segurando o 2 e mexendo o mouse para cima, você mexe no zoom para cima, tá vendo? O zoom para cima, ele aumenta mais a linha para você trabalhar, bem mais fácil. E para o lado ele aumenta por tempo. Então, com um eu jogo para cá e com o 2 para cima eu vou jogando ele de uma forma que ele aparece mais fácil aqui para me ver. Por exemplo, aqui, ó. Ele já cria para mim as curvas de velocidade, o fast slow, daquela forma que eu fiz, arrastando o keyframe, mas ele ainda não cria. Ele ainda mantém um acelerozinho aqui, ó. Ele desacelera, porque aqui do lado quer dizer o que ele vai caminhar. E aqui quer dizer a quantidade que ele vai caminhar. Por exemplo, do 0 eu andei aqui 88 graus. Então aqui eu estava 0 graus, aqui eu andei 88 graus girando, né? Então, tanto que se eu clicar aqui, ó, e colocar 100 graus... eu consigo mexer a quantidade de rotação, né? Rodando aqui para cima. Então, para cima é quantidade, para o lado é tempo, igual vocês viram que eu arrastei. Vou jogar isso aqui para cima, esse ponto aqui para cima, ou seja, ele vai... Olha o meu efeito sonoro. Entendeu? Aqui, ó, aqui ele tem quanto mais a linha está na vertical, mais quer dizer rapidez, aceleração, né? De um ponto A para um ponto B mais rápido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto aqui e vou jogar ele para cima. O que eu vou fazer aqui? Ó? Observa o efeito sonoro agora. Ó. Entendeu? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que ele já tenha um movimento do 0 aqui, ele já vai ter, ó. Entendeu? Ele não tem aquele... Quer ver? Deixa eu acentuar isso para vocês verem mais ainda. Ó. Tá vendo? Ó? Aqui, no caso, ele começa devagar e gira. E aqui não. Aqui ele já começa girando. Ó. Então, geralmente, a gente usa muito esse movimento porque ele mantém a linha aqui, né? E o mesmo se traduz aqui.
Se eu quero fazer um fast slow, geralmente eu vou usar essa linha, vou fazer a transição entre uma e outra, né? Igual vocês viram aí já nos vídeos. Mas o que eu faço aqui agora? Aí aqui eu já faria uma transição. Então o que eu tenho aqui? Tenho as curvas acertadas. E esse basicamente é o princípio de tudo que a gente vai fazer de posição, de escala, de rotação. É por aqui. Aqui, né, também a gente tem umas formas a mais, se você quiser as linhas em spline, se você quiser elas em step. Vamos falar sobre step. O step, na verdade, ele vai meio que teleportar. Você vê como é que fica a linha. Ele vai... Aqui a linha parece que eu fiz rotações... mas aqui apareceu mais, ó. Tá vendo? Ele vai por fases. Então, aqui, ó, como eu disse, aqui é tempo e aqui é quantidade. Ó. Então, ele mantém esse tempo aqui nessa quantidade linear. Aí, do nada, ele sobe. Até 88, eu posso mexer aqui também, se eu quiser, ó. Quantidade, igual eu falei com vocês, ó. Só que aqui ele não tem curvas, então agora vocês conseguem entender mais ainda. Eu mexi numa quantidade de 0 a 144 no mesmo frame, então eu tenho um movimento instantâneo. E aqui eu consigo colocar todos linear, né? Linear, você já sabe como é que é, ó. Seco. Tem muita gente que faz muita animação linear, cara, esquece de fazer as curvas bonitinho. E aqui a gente também já tem alguns presets, ó. Esse aqui, ó, ele vai me dar um easy, que ele suaviza aqui, acelera e suaviza. Esse de cá é mais aquela parte que eu fiz, tá vendo? Ó, que eu coloquei, ele mantém a curva. Então você não precisa sempre mexer na curva. Você pode vir aqui, se já tiver a prática, e saber qual que você quer, que é o soft. Por exemplo, esse aqui é o soft, que é aquele que eu fiz na mão. Esse aqui, ó, é o easy in. O que acontece? O easy, ele é o que, ó, o win. O win é o começo. Ele vai aqui, ó, ele suaviza um pouco, mas depois ele dá uma acelerada. Esse aqui geralmente é o easy que a gente já falou. E o easy out. O easy out, até que aqui não tá aparecendo muito não, mas é meio que suavizar o fim, ó. Aqui, como é out, né, vai suavizar só o fim. Então a gente tem esses atalhos e eu acabo não usando muito, eu prefiro fazer na mão, mas isso aqui também é muito bom na roda, se tiver num tempo aí, uma parte com um tempo reduzido, né? Aqui, por exemplo, ó, esse break tangents, eu consigo quebrar as tangentes aqui sem mexer um no outro. Ó. Por exemplo, aqui eu consigo fazer isso aqui. Ó. Sem o break tangents, eu vou mexer em um, ele mexe em outro também, porque ele já me ajuda a suavizar o negócio. Então, muito cuidado com isso aqui. Temos um aqui também, ó, remove overshooting. Por exemplo, overshoot seria essa parte aqui. Ó. Eu tenho um movimento, só que ele volta, né? A minha quantidade baixa aqui na minha linha. Então isso causa uma estranheza. E como eu faço remove overshoot, venho aqui e clico em remove overshooting. Ele automaticamente vai tirar todo aquele movimento extra retornando que ele tinha, né? Acho que é isso. Tem o automatic keyframes também, eu acho que eu já passei aqui, né? Mas eu vou passar de novo. Como a gente já viu que aqui a gente cria tudo, o automatic keyframes, por exemplo, ó, eu liguei ele, então vou chegar para cá. Eu preciso criar um primeiro, né? Preciso criar o principal. Aqui no caso eu criei o principal, então ele vai fazer de tudo, ó. Vou trazer para cá, agora eu vou rotacionar, e depois eu vou fazer isso aqui, aí depois ele vai virar uma escala. Ó, então a gente já somou todos, ó, como a gente não tinha feito keyframe de escala. Ó, então ele vai fazer todos os movimentos que eu fiz aqui na mão, automático, sem precisar de ficar criando keyframes, beleza? Então isso aqui é mais interessante para casos específicos que você quer fazer uma animação e não quer ficar criando keyframe, uma animação mais orgânica. É dessa forma que a gente faz. Aqui, ó, a gente tem outras partes aqui, isso aqui é mais de character, né? A gente vai passar isso aqui um pouco depois, de animação de personagem. E a gente pode fazer até um rigzinho aqui de personagem, um rigzinho de outros objetos, para vocês entenderem como faz uma animação mais tipo, né? Então, motion é animação, start é começar, vamos começar as nossas animações aqui, meus amigos, meus camaradas, meus irmãos. Uma dica, galera, também, ó, na hora de você puxar os keyframes, se você puxar aleatoriamente, ele vai puxar aleatoriamente, igual eu faço. Segurando o shift, o que ele faz? O shift, ele trava aqui na linha, mas você consegue também trazer para baixo depois, ó, mas o objetivo dele é manter você na linha aqui, tá vendo? Na mesma linha que você estava antes. Segurando o Ctrl, ele vai criar outro ponto. Ó. Eu clico aqui na timeline, eu consigo criar vários pontos. Então, eu consigo mexer aqui. Ó. Criando outros pontos. O Alt, o que ele vai fazer? Ele está aqui sem ser o Break Tangents. Se eu selecionar o Alt aqui, ó,
não sei se eu consigo explicar, tá vendo? Ó, ele fica sem overshoot. Deixa eu tirar o overshoot aqui. Ó, não, agora sim eu consigo mexer. O Alt não faz nada, perdão, galera, me confundi. O Alt, na verdade, é o Shift, na verdade, que você faz o Break Tangents, que é as mesmas coisas que a gente tá fazendo aqui, só que com atalho, né? O Shift, ele quebra a tangente, né? Normal. E o Ctrl, ele meio que trava, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui, se eu segurar o Ctrl, eu meio que travo aqui, eu consigo aumentar e diminuir nessa direção que ele já estava antes, beleza? Só isso que eu vou passar para vocês não esquecer. Esses atalhozinhos é sempre importante. Se você curtiu esse vídeo, muito obrigado. Espero que tenha pegado muita informação aí. E agora é só aplicar aí nos seus vídeos, tanto de Motion quanto VFX. Isso aqui é muito importante. Eu quero que você aplique, eu quero que você aprenda de fato a fazer boas animações. Um abraço!